verso 9. Amém? Chegou? Diz a palavra do Senhor. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumento. Pai, essa é a sua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra da verdade, Deus. O Senhor fale aos nossos corações nessa noite. O Senhor fale aos seus filhos e filhas nessa noite. Que a sua palavra encontre morada nos nossos corações nessa noite. Nós vamos nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Conforme eu falei na semana passada não, na quinta-feira, nós estamos numa construção para nós compreendermos de fato aquilo que nós cremos acerca do que é o Evangelho, do que é Jesus. Na semana passada nós falamos ali daquele episódio dos discípulos do caminho de Emaús, onde os discípulos estavam com a sua teologia errada, o entendimento acerca de Jesus errado. E o que Deus ele quis falar para nós naquela noite era para nós alinharmos a nossa crença, alinharmos aquilo que nós entendemos como o Evangelho, para que nós não nos frustremos. Não nos frustremos por Jesus, porque Jesus ele não nos frustra. Mas não nos frustremos por conta de crer em algo que é uma ilusão. E hoje, meio que continuando essa construção, nós chegamos aqui no episódio que é conhecido como Domingo de Ramos. Hoje, se você for ver na Igreja Católica, que mantém isso mais vivo, infelizmente nós como evangélicos a gente perdeu um pouco essa essência. Mas você vê toda a Igreja Católica hoje, o pessoal indo para a missa, todo mundo com um galinho lá, para rememorar esse momento. Apesar da distorção que é feita lá na liturgia da missa, o que eles creem e tal, mas o episódio ele é lembrado. O episódio ele é falado, ele é rememorado essa majestade do nosso Deus, essa majestade do Senhor Jesus. Só que aí nós incorremos no mesmo erro dos discípulos do caminho de Emaús, de celebrarmos alguma coisa, mas nós não compreendemos aquilo que nós estamos celebrando, de nós aplaudirmos, de nós festejarmos, mas nós não estamos sabendo o que nós estamos fazendo. Nós não sabemos o real significado daquilo que nós estamos celebrando, aplaudindo, louvando, exaltando. As profecias do Antigo Testamento, todas elas apontam para Jesus. E esse texto que nós lemos de Zacarias, capítulo 9, verso 9, é uma profecia do episódio do Domingo de Ramos. Zacarias, lá, vários séculos antes, ele lança a profecia. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, no jumentinho cria de jumento. O profeta Zacarias já estava falando: olha, o seu rei,
o Messias, ele não vem como César, montado em um cavalo. Ele não vem exaltado como um grande rei. Ele não vem de uma família, de uma realeza, de uma família abastada. Ele vai entrar pelas portas, montado em um jumento, humilde, na posição de servo, sabendo qual é o seu objetivo, sabendo qual é a sua missão, sabendo qual é o caminho que ele tem que percorrer. O profeta Zacarias, ele já profetizou e alertou o povo séculos antes. Mas pelo povo querer criar uma ilusão acerca da sua fé, por querer criar um Messias à sua maneira, não da maneira que as Escrituras disseram, não da maneira que o Senhor Deus ele estabeleceu que seria. Quando esse mesmo rei ele chegou, quando esse Salvador ele chegou, eles não o receberam. E por um determinado momento, aqueles que o receberam, aqueles que o aclamaram, só o aclamaram porque ele estava sendo, estava sendo útil, conveniente por um momento. Enquanto Jesus ele estava ali curando, ele servia. Enquanto as palavras de Jesus traziam renovo, traziam transformação, ele era conveniente. Enquanto Jesus andava fazendo bem, enquanto Jesus andava libertando os oprimidos do diabo, ele era abraçado. Mas quando Jesus ele veio e confrontou o pecado daquele povo, ele passou a não servir mais. Quando Jesus veio com as suas palavras de ensino, mostrando as realidades do reino de Deus, falando acerca do juízo vindouro, falando acerca da salvação que viria através dele, confrontando principalmente os religiosos acerca da sua religiosidade, acerca da sua dualidade, da sua hipocrisia. Ele passou a ser persona non grata. As pessoas aplaudiram, mas as pessoas não entenderam a mensagem. As pessoas gritaram, mas eles não compreenderam o propósito. Na narrativa lá em Mateus capítulo 21, lá diz que Jesus ele estava com seus discípulos, ele estava indo em direção a Jerusalém. E Jesus pega dois e fala: olha, vão até uma casa, determinada casa, e lá vocês vão encontrar uma jumenta, e vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. Quando vocês encontrarem, vai lá, desamarra o jumento, traz a jumenta junto e vem para cá. Parece loucura. Como é que você vai em uma casa que você não sabe qual? Jesus falou que vai até lá uma jumenta e o jumentinho amarrado. Você vai simplesmente chegar na casa, desamarrar o jumento e vai trazer. Sem falar nada, sem pedir. Mas as profecias já apontavam para esse momento. Aquele jumentinho ele já foi preparado para aquele objetivo, para aquele fim. E uma vez eu estava vendo uma pregação onde o pregador estava falando com um cara que é criador de jumento. E ele falou: olha, esse negócio do jumento está amarrado. Não se cria jumento amarrado. Principalmente o macho. O fato daquele jumento estar amarrado, o fato daquele jumentinho ali, ninguém nunca ter montado, era um jumento 0 km. Porque ele foi preparado para essa estreia, essa entrada triunfal de Jesus. Amém, Jesus. Ele veio com um propósito específico na sua vida. Eu não sei o que aconteceu com ele depois. Mas ele foi preparado para carregar a primeira pessoa que seria carregado em seus lombos, era o Rei dos Reis, numa entrada triunfal na Cidade Santa.
Aí eu fico imaginando ali o pensamento do jumento. Ninguém nunca montou em mim. E de repente eu vejo algumas pessoas me tirando ali da corda, me levando para uma cidade que eu nunca fui, para um lugar que eu nunca fui, porque eu fiquei o tempo todo preso, colocando sobre mim panos, tecidos caros. E uma pessoa montando em cima de mim. E quando eu entro pela cidade, as pessoas me aclamando, as pessoas gritando, as pessoas exaltando. Eu fico imaginando o jumento, pensando, caramba, eu sou importante. Na minha primeira vez que eu saio, as pessoas estão aqui, ó, exaltando aqui, olha aqui, ó, o jumento saiu. Pensamento de jumento. O importante não era o jumento. A glória não era para o jumento. Da mesma maneira, hoje, nós quem carregamos a glória de Deus. Hoje nós somos os representantes do Senhor. Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós carregamos o Senhor para onde nós vamos. Mas a glória não é nossa. A glória é daquele que nós carregamos. Enquanto estava ali o jumento carregando Jesus, entrando na cidade santa, entrando em Jerusalém, as pessoas estavam lá exaltando o Senhor. As pessoas estavam falando, é Ele, o profeta. É Ele, o Salvador. É Ele que vai nos libertar. Nós estamos aqui sob o jugo de Roma. Nós estamos sob o jugo de César. Nós não somos livres, nós não somos independentes. Nós precisamos de um libertador. Nós precisamos de um rei para nos salvar. E a multidão gritava, Hosana. Hosana nas alturas. Hosana, que significa salva-nos, Rei. O povo estava gritando, salva-nos, Rei. A nossa esperança está em você. A nossa fé está em você. Você é aquele que nós colocamos tudo aquilo que nós temos, depositamos tudo que nós temos. Bendito é o que vem no nome do Senhor. E Jesus ele entra, montado no jumento, entra em Jerusalém, entra na capital, entra no centro de todas as coisas, no centro da religião, no centro, no miolo onde estavam os representantes de Roma, Jerusalém, no centro do comércio, onde tudo apontava Jerusalém, Jerusalém. Mas Jesus, quando ele olha para a multidão, quando ele olha para as pessoas, quando ele ouve aquilo que está sendo declarado sobre ele, Jesus ele não perdeu o seu foco. Jesus não perdeu o objetivo que ele estava caminhando. Jesus ele sabia exatamente o porquê ele estava entrando em Jerusalém naquela hora. Jesus sabia exatamente o porquê ele estava naquela entrada de triunfo e para onde ele iria. Jesus não se perdeu com os aplausos. Jesus não se perdeu com os elogios. Porque ele sabia que ele estava caminhando para a cruz. Jesus sabia que ele estava caminhando para morrer. Jesus sabia que aquela mesma multidão que estava ali gritando, Hosana, salva-nos, Rei, era a mesma multidão que dias depois ele está gritando, crucifica. Era a mesma multidão que quando ele fosse oferecido e perguntasse, Cristo ou Barrabás? Aquela mesma multidão ele está gritando, solta Barrabás, mata Jesus. Jesus sabia. Mas Jesus permaneceu
focado na missão. Jesus permaneceu focado na missão que Deus estabeleceu para ele, no propósito que Deus estabeleceu para ele. O domingo de Ramos não tem a ver com uma celebração vazia. O domingo de Ramos não tem a ver com uma celebração onde nós fazemos barulho, onde é uma comemoração parecida com uma comemoração de uma torcida que celebra a vitória ou o título do seu time. O domingo de Ramos tem a ver com obediência. O rei, que veio não para reinar naquele momento, mas veio para servir, veio em humildade, marchando o seu caminho, para libertar aquele povo que estava clamando por libertação. Mas não a libertação de um reino humano, mas uma libertação da condenação eterna, uma libertação do inferno, uma libertação das cadeias que nos prendiam, uma libertação do jugo, da maldição que estava sobre nós. Jesus transformando aquilo que era maldição em bênção. Jesus ressignificando aquilo que eram decretos contra nós. Jesus aniquilando o espírito de dívida que era contra mim e a sua vida. E quando nós olhamos para Jesus nesse caminho de obediência, nós aprendemos com Ele que os aplausos, que os elogios, que a festa, ela não pode servir de distração para o objetivo final que Deus nos encaminhou. Assim como Jesus ele caminhou para a cruz para morrer, nós caminhamos para o altar do Senhor para também morrer. Nós caminhamos para o altar do Senhor para também nos entregarmos. Nós caminhamos para o altar do Senhor para oferecermos o nosso ser ao nosso Deus. Mas essa morte não é mais uma morte física. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor no altar. Nós morremos para a velha vida, para nascermos para essa nova vida que foi conquistada por Jesus. A multidão gritou, a multidão celebrou, mas eles não sabiam o que eles estavam celebrando. Assim como Jesus disse para a mulher samaritana: vocês adoram aquilo que vocês não sabem. Nós nesse tempo estamos adorando aquilo que nós sabemos, aquele que nós conhecemos. Amém. Nós estamos alinhando o nosso olhar, acertando a nossa visão para o local correto. Amém, Jesus. Nós não estamos celebrando ali um domingo de Ramos, onde depois de uma oração, uma unção, não sei o que, depois você leva o galinho de volta e aquela coisa, como se fosse algo místico. Nós não celebramos nada místico, porque o sangue de Jesus ele fez a obra completa. Amém. O sangue de Jesus ele repousa sobre nós. Amém. O sangue de Jesus aqui nos trouxe cura. O sangue de Jesus foi a moeda que nos tirou das trevas e nos colocou para o reino do Filho do seu amor. Eles não compreenderam, mas nós compreendemos. Eles adoraram aleatoriamente, mas nós adoramos com entendimento. Eles adoraram para ver, se vão ver no que vai dar, mas nós já sabemos do que deu. Pela fé nós recebemos. E nessa caminhada de fé, nós vamos dia após dia experimentando daquilo que Deus ele continuou fazendo. Nós vamos dia após dia desfrutando daquilo, dos benefícios da cruz do Calvário sobre nós. Da mesma maneira que Jesus, nessa entrada triunfal, sabia exatamente para onde que ele estava indo, nós agora com entendimento sabemos também para onde nós estamos indo. Nós não estamos andando nesse mundo por acaso. Nós não estamos andando nesse mundo aleatoriamente.
Nós estamos andando nesse mundo sabendo que nós vamos chegar à morada eterna do Senhor, na Jerusalém espiritual, na Nova Jerusalém. Por isso que nós cantamos, na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. A gente canta as canções, sabe nem o que está falando aqui, só está cantando, está falando. Mas tem que observar aquilo que nós cantamos, porque aquilo que nós cantamos declara aquilo que nós cremos. Verdade, Jesus. Muitas das vezes você não aprende acerca das Escrituras com aquilo que eu estou falando, mas à medida que você vai cantando, as verdades da palavra vão entrando dentro de você. Aí você vai cair aquela ficha, caramba, na Nova Jerusalém, a sua noiva, eu sou noiva, a sua igreja, eu vou entrar. Eu estou caminhando para isso, eu estou vivendo para isso, eu estou caminhando em obediência para isso. Aquele povo ficou esperando um Cristo que viesse com poder e glória, mas nós vamos ver um Cristo que virá com poder e grande glória. Nós reconhecemos esse Cristo que veio para servir. Nós reconhecemos esse Cristo que veio a primeira vez como um cordeiro. Mas agora nós esperamos o dia que esse mesmo Cristo ele virá, ele voltará como um leão, como o rei, aquele que tem o rugido poderoso. Um amigo meu estava falando, chegou um dia para mim e falou: Deus, você já viu um leão rugindo ao vivo? Eu falei: cara, nunca vi. Às vezes que eu fui no zoológico lá, o leão estava lá preguiçoso. E ele falou: caramba, eu fui no zoológico levar meus filhos. Naquele dia, a bicharada acho que estava oriçado. O bicho estava agitado e tal. Tudo lá falante, olha o bicho fala. O nome do filme lá, do Doliro. O bicho estava lá, barulhento, lá, fazendo o barulho que cada um tem e tal. E aquela coisa parecia que era uma briga ali para ver quem que fazia o barulho mais alto, quem que gritava com mais poder. Até que o tigre começou começou a gritar lá, começou a rugir. Todo mundo se assustou, cara, é um tigre. É um tigre, o tigre, tipo assim, cala a boca todo mundo que agora é minha vez. O tigre começou a se sobressair em relação aos outros animais. Até que chegou a hora do leão. Na hora que o leão rugiu, todo mundo ficou quieto. O rugido do leão era diferente. O rugido do leão engoliu todo mundo. Ele estava quieto lá, mas parece que todo mundo tirou a parte dele e falou: quem tem que falar mais alto que sou eu dou o rugido mais alto. O rugido foi, todo mundo botou o violino no saco. Calmaria da bicharada. Ali ele entendeu por que o leão tem o título de o rei da selva. Não é porque o leão é o mais forte. Na selva, se for ver, o elefante é mais forte que o leão, o rinoceronte é mais forte que o leão. Mas o leão ele exerce uma autoridade. Quando a gente olha para Jesus ele é o mais forte. Mas ele não é só mais forte, ele também tem autoridade. Jesus não precisa mostrar a sua força. Jesus ele só mostra a sua autoridade. E todos respeitam a autoridade de Cristo Jesus. Por isso que ele vem como um leão. Que todos vão ver a sua autoridade. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, porque ele vai mostrar a sua autoridade. Ele não vai precisar mostrar força no primeiro momento. E não vai mostrar força nenhuma, porque o momento da vitória do Senhor Jesus, a palavra diz que vai ser com um sopro. Ele só vai soprar e vai acabar com tudo. Ele não vai mostrar nada da força dele. Um sopro, o que é um sopro? Um sopro se assopra para apagar a vela do seu aniversário.
Muitas das vezes você tem que assoprar umas 3, 4, 5, 10, o fogo não apaga. Aí você vê quão fraco você é. Você não consegue apagar uma vela com sopro. Mas Jesus ele vai derrotar o diabo, os seus anjos, aqueles que serviram a ele com um sopro. Que poder é esse? Que autoridade é essa? Nós sabemos quem nós cremos. Nós sabemos em quem nós temos crido. É por isso que a palavra diz: eu sei em quem eu tenho crido. E por causa disso, e por minha causa, ele vai se levantar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós cremos nele. Nós celebramos a ele. Não de maneira vaga, não sem entendimento. Mas nós conhecemos a obra da cruz. Jesus não foi pego de surpresa na sua jornada da cruz. Jesus escolheu sofrer na cruz por mim e por você. Ele escolheu. Foi decisão dele. Ele se entregou. Muita gente fala: os romanos foram lá, Judas traiu Jesus. Os romanos foram lá e prenderam Jesus. Jesus se entregou. A palavra fala que quando eles chegaram lá e perguntaram: quem que é Jesus? E Jesus falou: sou eu. Quando Jesus se apresentou, eles caíram por terra. Aí eles recuperaram as forças: o que aconteceu? Não sei o que aconteceu, né? Vamos voltar ao que a gente está fazendo. Quem é Jesus? Sou eu. Não caiu de novo. Um cara só por se apresentar, ele fez os soldados caírem por terra. Só com a palavra, com o poder da sua palavra. Aí você quer me convencer que esse mesmo cara que só com Jesus se apresentando caíram lá, eles iam ter poder, força para prender Jesus? Não. Ele se entregou por mim e por você. É por isso que o profeta Isaías ele vai além, ele narra mais à frente os episódios da crucificação. É por isso que ele vai dizer, ele vai lá narrar e fala: ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É porque Jesus foi obediente, porque Jesus tinha o foco nos propósitos de Deus. Porque Deus chama a sua igreja nessa noite para mais uma vez nós colocarmos o nosso olhar naquilo que Ele nos chamou para fazer. Chega de distração, chega de perder tempo com aquilo que não é para perder tempo. Chega de ficar de mimimi, né? Chega de ficar aí chorando pelos cantos, lamentando pelos cantos. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Siga o exemplo dele. Aquele que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele nos mostra, Ele nos ensina esse caminho de obediência. Aquilo que aconteceu em Jerusalém não foi sobre aplausos, não foi sobre uma festa bonita, mas foi sobre essa obediência. Que o Senhor nos ensine esse caminho de obediência. Que o Senhor coloque no seu coração esse sentimento de obediência ao Senhor. Mesmo que isso te contrarie, mesmo que seja dolorido demais, seguir esse caminho da obediência, mesmo que a sua carne, a sua vontade seja fazer justamente o contrário. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, nós não temos somente o galardão, a recompensa. Nós temos a certeza de que os caminhos que Ele escolhe para nós traçarmos são melhores que os nossos caminhos. A palavra diz que os caminhos deles são mais altos que os nossos. A palavra nos diz que para o homem existem caminhos que parecem direitos, mas no final dá tudo errado.
seguindo os caminhos do Senhor, Ele nos garante uma chegada segura. Aleluia, glória. Seguindo os caminhos do Senhor, Ele nos garante um final de triunfo. Jesus entrou na capital. Jesus entrou em Jerusalém. Jesus entrou no miolo das coisas. Não para ser exaltado, mas Jesus entrou para morrer no meu e no seu lugar. E aí fica a pergunta. Eu vou terminar aqui, eu acho. Uma pergunta para nós. Nesse caminho de Jesus até a cruz, onde houve um momento da entrada triunfal que eles aplaudiram, e que eles gritaram, que eles louvaram. Depois teve um momento em que estavam ali gritando: crucifica, mata, é isso aí mesmo, solta Barrabás. Depois teve o momento da crucificação, onde estava todo mundo olhando lá, vendo como um grande evento. E depois, quando o céu escureceu, todo mundo vazou de medo. E o único que estava ali, aos pés de Jesus, era o apóstolo João. O único que estava rendido aos pés da cruz era João. Dos discípulos, daqueles que ouviram a palavra, só um ficou ali. A pergunta para nós nessa noite é que, diante desse caminho da cruz, diante desse caminho de obediência, qual é a sua resposta para o Senhor? Você vai ser daquele que vai aplaudir por causa do momento, e na hora que o caldo engrossar, você vai gritar crucifica, ou simplesmente vai virar as costas e abandonar? Ou você vai seguir esse caminho da cruz, e quando você se deparar com a cruz, você não vai permitir que a sua esperança se vá, mas você vai se render aos pés da cruz. Os discípulos permitiram que a esperança se fosse. Pedro negou Jesus, os outros lá voltaram às suas profissões, os outros dois estavam lá no caminho de volta para Emaús. Mas João estava lá rendido. Qual é a nossa resposta? Qual é a sua resposta para o Senhor? É no momento quando eu estou sentindo que o calor, a unção, o gostoso, eu estou aqui celebrando, quando está cantando um louvor legal, tá a banda toda, tem músico, tem a galera toda, eu estou celebrando, tá gostoso, eu dá vontade de pular, dá vontade de falar música, dá vontade de dançar. Ou quando o caldo engrossa, ou quando estamos passando por tribulações, ou quando o nosso plano não saiu como nós imaginávamos, o que vai sair da nossa boca? A Páscoa está chegando. Nós nos alegramos porque nós já sabemos o que aconteceu, nós já sabemos a história. Nós já sabemos que Ele foi para a cruz, Ele morreu, Ele ressuscitou. Nós já sabemos que nós vamos chegar no domingo, nós vamos celebrar a vida. Nós já sabemos. Mas mesmo sabendo da história, a gente permite ao nosso coração, a gente permite que a nossa alma ela fale mais alto, a gente permite que o nosso coração se entristeça. A gente se permite que as vozes interiores e as vozes externas, que estão tentando nos tirar do foco, nos tirar da presença do nosso Deus, a gente permite que eles falem mais alto. A gente permite que as nuvens comecem a tapar a nossa visão.
Mas é nessa hora que a nossa fé é provada. É nessa hora que a nossa fé ela é colocada numa situação onde você crê mesmo quando você não está vendo. Você continua crendo mesmo quando parece que Jesus não fala. Parece que Deus ele está que ele virou as costas. Na semana que vem nós vamos passar pelo final de semana ali que o pessoal coloca a semana, nós dizendo, que é chamada de santo, chamada famosa Semana Santa. E no meio da Semana Santa existe o sábado, que é conhecido como o sábado do silêncio. A sua fé é de uma maneira tal que você consegue passar por esse sábado do silêncio? Nós sabemos que é um dia só. Quem sabe a história toda. Mas existem momentos da nossa vida que parecem um sábado interminável, onde parece que Deus está em silêncio por toda a vida. Mas nós temos que nos lembrar que depois do sábado vem o domingo. E o domingo ele traz consigo a vitória que vem do Senhor. O domingo ele traz consigo a concretização da promessa. A celebração da fidelidade de Deus. Ele prometeu que enviaria o Messias. E ele enviou o Messias. Ele prometeu que esse Messias ele sofreria e morreria no nosso lugar. Assim foi feito. Ele prometeu que esse Messias ele venceria a morte, tomaria das mãos do diabo as chaves do inferno, resgataria a autoridade que foi perdida por Adão. E assim aconteceu. Ele ressuscitou, tomou as chaves da morte e do inferno, recuperou a autoridade que foi perdida. Ele voltou para a destra do Deus Pai, e o Deus Pai prometeu, ou melhor, ele mesmo prometeu, que ele voltaria. E nós cremos que ele vai voltar. Amém. Nós esperamos, ansiamos pela sua volta. O que mantém a chama da igreja acesa é a esperança da volta do Senhor. E ali, quando ele voltar, será a vitória final. Mas nós já sabemos que ele já venceu. Ainda não aconteceu no tempo histórico, mas no tempo espiritual já aconteceu. No reino espiritual já aconteceu. O diabo ele já é derrotado. A igreja já é mais que vitoriosa em Cristo Jesus. E nós escolhemos o caminho da rendição. Nós escolhemos o caminho de nos rendermos aos pés da cruz e celebrarmos a Ele com entendimento, adorarmos a Ele com a consciência, com a racionalidade, sabendo quem Ele é, sabendo aquilo que Ele fez, aquilo que Ele pode fazer, e tendo a certeza que, assim como Ele disse, que nós faríamos obras maiores. Nós vamos viver essas obras maiores. Nós faremos parte dessas obras maiores. Nós testemunharemos essas obras maiores. Mas nunca perderemos o nosso foco, o nosso alvo. Nós continuaremos cantando, hosana. Bendito é o que vem no nome do Senhor. Bendito é o que vem no nome do Senhor. Eu tenho algo para te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã. O Espírito Santo, uma vez que você é filho, uma vez que você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador,
uma vez que você passou pelas águas do batismo, uma vez que você é nova criatura, uma vez que agora você é morada do Espírito Santo, você carrega a presença, você é aquele que é enviado no nome do Senhor. Você é aquele que é bendito. Você é aquele que é abençoado. Você é aquele que quando chega nos locais, você é esse que as pessoas vão dizer, bendito é esse que veio em nome do Senhor. As pessoas vão se alegrar com a sua presença. As pessoas vão agradecer a sua presença. As pessoas vão louvar a Deus pela sua presença. Mas é por causa daquele que habita dentro de você. É por causa da mensagem que você carrega. Porque a glória é somente dele. Só a Deus. Glória é somente a Deus. Escola de pé nessa hora, meu irmão, minha irmã. Bendito que vem no nome do Senhor. Deus nos chama nessa noite para nós nos rendermos. Deus nos chama nessa noite para quando nós somos confrontados com o nosso eu, nós não fazemos como aquele povo que o rejeitou. Quando nós somos confrontados com o nosso eu, é para que Ele coloque luz nas nossas trevas. Amém. Para que as trevas elas sejam dissipadas. E para que a luz do Senhor ela brilhe através de nós. Para que a luz do Senhor ela brilhe no nosso interior. Tem uma canção antiga que fala: deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Esse sol que tem que nascer dentro de você é o sol que fala em Malaquias capítulo 4. O sol da justiça. Esse sol da justiça que vem trazendo salvação. Esse sol da justiça que é o próprio Senhor Jesus. É esse sol que tem que nascer do seu interior. Essa luz que tem que brilhar de dentro de você. Existe alguém clamando. Existe alguém pedindo. Eu fiz a título de brincadeira lá fora com o Michael lá, que tem alguém orando, mas não sabe que é ele que é a resposta. Falei a título de brincadeira, zoeira. Mas agora eu falo sério. Eu 5 minutos de falar sério. Existe alguém orando. Existe alguém clamando por você. Só que ele não sabe ainda que é você. O que Deus está movimentando e querendo quebrantar o seu coração, trazer sensibilidade ao seu coração, é que você compreenda esse caminho, que você seja a resposta para essa pessoa que está clamando e não sabe que é você que ele quer. Ele não sabe que é você que é a resposta, ele não sabe que é você que tem o remédio, ele não sabe que é você que tem o bálsamo, ele não sabe que é você que tem a mensagem. Que o Senhor te dê o entendimento, que o Senhor te dê a clareza, que o Senhor te dê a visão. Da mesma maneira que deu para aquele homem de Deus que foi ao encontro do apóstolo Paulo. E de Deus falou: olha, vai lá no endereço, deu localização do GPS, vai lá que o Paulo vai estar lá. Ele poderia muito bem não ir, porque ele sabia quem era Paulo. Mas ele foi em obediência a Deus. E Paulo estava lá, cego, clamando por alguém. Paulo não sabia que seria aquele homem de Deus, mas Deus enviou aquele homem para estar lá. E os olhos de Paulo se abriram. Paulo deixou de ser o perseguidor. Paulo se tornou cooperador. Paulo se tornou apóstolo. Paulo se tornou ministro.
Deus quer te usar nesse tempo, meu irmão, minha irmã, como essa resposta para alguém, para fazer com que se abram os olhos, para fazer com que caiam as escamas dos olhos, para que eles possam, assim como você enxergou, assim como você recebeu, ele também possa enxergar a divindade do Senhor, ele também possa enxergar o poder do Senhor, ele também possa reconhecer a grandeza do Senhor, para que ele também possa se render aos pés da cruz, para que ele possa alcançar a misericórdia, a graça, o favor do Senhor, como nós também já alcançamos. É contigo, irmão. Deus está te chamando, Deus está te enviando, Deus está te comissionando. Esses sinais vão te seguir. A palavra diz: esses sinais seguirão aos que crerem. Os sinais estão te seguindo, os sinais estão te acompanhando. Pelo poder do Espírito Santo. Pela autoridade da palavra do Senhor. Pela manifestação do poder, do mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre dos mortos e que mora dentro de nós. Que nos dá força, que nos dá vigor, que nos vivifica, que nos renova. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que está a sua igreja, Senhor. E diante dessa palavra revelada a nós nessa noite, meu Deus, eu clamo para que cada um se apegue a essa palavra, se apegue a essa mensagem, se apegue, ó Deus, às verdades da sua palavra, se apegue diante daquilo que está sendo disponibilizado para os seus filhos e filhas nessa noite. Assim como no decorrer da história, Deus Santo, o Senhor disponibilizou os recursos, o Senhor deu missões específicas, e aqueles que viveram em obediência escreveram, continuaram escrevendo essa história de triunfo do Senhor e da sua igreja ao longo da história, até chegar até nós, irmãos. Nós queremos também ser aqueles que continuam escrevendo essa história, que continuam percorrendo esse caminho de obediência, que tomem posse da autoridade que está nas nossas mãos, e que nós avancemos, que nós cresçamos em tudo, firmados na sua palavra, com o nosso olhar voltado para o Senhor, não nos distraindo com aplausos, não tendo uma fé de mentira, uma fé enganosa, mas que manifestemos essa fé, Deus, essa fé que opera pelo amor, conforme diz a sua palavra. Sobre seus filhos e filhas aqui nessa noite, ó Pai. O investimento do poder vindo do alto, o investimento do poder vindo do Espírito Santo. Jogando fora os temores, as dúvidas. Sobre nossos ouvidos das mentiras, dos sofismas. Que o Senhor tire o nosso olhar das dificuldades, das tempestades, que nós olhamos para o Senhor. Porque o Senhor é aquele que anda sobre o mar, aquele que anda sobre a tempestade. O Senhor é aquele que dá ordem à tempestade, a tempestade obedece. O Senhor é aquele que dá ordem ao vento e ao mar, e eles te obedecem. Convida a sua igreja nessa noite. Nós clamamos por isso. E queremos que o Senhor fale. Queremos que nós veremos. Queremos que nós veremos essas manifestações. Queremos que nós veremos a transformação. E para o máximo louvor da sua glória, Deus Santo, seja com seus filhos e filhas nesse tempo. Não somente hoje, mas para todo sempre. Para todo sempre. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Louvado seja Deus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Na paz de Cristo Jesus.